Olá, eu me chamo Thalita, apresentadora do Talk com Thalita, e hoje estamos iniciando o nosso segundo programa, né? Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que é muito conhecida pela sua atuação na advocacia, pela sua liderança à frente da UAB Sertão Central, mas hoje a conversa vai além de cargo, né? Nós vamos conhecer a mulher que é advogada, que é mãe, que é uma mulher de fé, e que é inspiração para muitas outras mulheres. Seja bem-vinda, Manu. Muito obrigada, Thalita, pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é um prazer, né, falar um pouco, partilhar com você, com todos os nossos ouvintes aqui, um pouco da minha história. Manu, antes da advogada, antes da presidente da OAB, quem era a Emanuele? Eu posso dizer que a Emanuela é uma menina sertaneja, né, vinda de Ibicuitinga. Não sou, eu falo sempre que Quixadá me adotou. Sou de Ibicuitinga, estudante de escola pública, filha de agricultor, uma pessoa cheia de sonhos. Essa sou eu, né? E hoje tudo que eu conquistei foi com muito esforço, né? Com muita batalha, né? Da minha família, do meu pai, que sempre foi uma inspiração para mim, um Uhum. exemplo e que sempre, nos educou, né, nos dando a oportunidade de estudar. E eu acredito que a educação na minha vida ela fez toda a diferença. Muito bom. Como foi tua infância, Manu? Minha infância foi assim bem, posso dizer assim, bem difícil, porque, meus pais moravam em Ibicuitinga, porém na época, quando eu era criança, não existia escola lá, né, a Uhum. Ibicuitinga pertencia à Morada Nova. Morada Nova. E era como se fosse, na verdade, era distrito de Morada Nova, e os alunos de Ibicu tinha que se deslocar até Morada Nova. Então eu vivi isso com 3 anos de idade, tinha que me deslocar de Ibicutinga tão pequena para uma cidade maior que era Morada Nova, onde eu tinha que estudar. E minha mãe passou um período, morando em Morada Nova, né, comigo e meus irmãos. Meu pai nunca gostou de cidade, meu pai é uma pessoa que gosta de estar ali com o gado, na fazenda, no Interior, né? campo, do interior. E aí eu passei por isso, porque a gente passava a semana na cidade, no final de semana, às vezes, no campo. E aí minha mãe não aguentou ficar distante do meu pai e acabou que a gente veio morar na fazenda e eu tinha que fazer esse trajeto de ônibus. Então, assim, Uhum. foi uma Uhum. infância, mas muito feliz, né? Porque quem tem a oportunidade de viver no interior, É naquele verdade. tempo, né. Inclusive eu vou fazer agora 40 anos e já tem um tempo, né. Então, assim, para mim foi uma infância feliz, tranquila, Que bom. E o teu sonho sempre foi ser advogada? sempre. Eu era criança, eu já brincava, eu dizia que ia ser advogada. E, assim, é tanto que os meus colegas, quando eu finalizei o ensino médio e eu entrei na faculdade, abriu a turma que a primeira turma de direito da Unicatólica foi em 2005.1. Eu sou da segunda turma, eu passei no vestibular para a segunda turma, eu iniciei em 2005.2, inclusive eu sou da segunda turma de direito daqui, que hoje é Unicatólica, antigamente era a Só faculdade católica, né? católica, né, Uhum. e assim, e eu acompanhei esse crescimento do curso de direito aqui na Unicatólica, assim, eu posso dizer que hoje é outra realidade, mas assim, foi isso. Mas, assim, fora o direito, eu tenho esse lado, né. Tem alguma outra coisa que: "Ah, se eu não fosse advogada, eu seria tal coisa"? Na verdade, eu sempre fui muito obstinada a fazer o que sempre eu gostaria, que eu nunca Uhum, nunca pensei em outra profissão. Mas, assim, como eu sou muito boa em vender, sabe. aham, Eu acho que se eu não fosse advogada, eu venderia alguma coisa, porque entendi, eu sou muito boa de conquistar as pessoas, eu vendo o meu produto, eu vendo a advocacia. entendi. Então tem ali o dom Tenho um de dom. de vender, né, de você É. foi até já empreendedora, né, já teve uma Já, loja de eu já tive uma loja, eu já fui secretária de educação, né. uhum, Inclusive minha tia, eu tenho uma tia que minha família inteira é comerciante, e eu ajudava a minha tia era camelô. Era uhum, não, ainda ainda é, é. é bem idosa, mas ainda e eu quando criança, eu ajudava ela na feira, então eu vendia roupa, vendia então eu sempre tive esse dom mesmo na parte da venda, Da de venda. conversar, de conquistar, sempre gostei muito de falar, né, então isso ajuda muito, contribui. Entendi. Existe alguma lembrança, assim, da sua infância que guia as tuas decisões hoje? Sim, eu acho que hoje eu vejo, né, principalmente, assim, as oportunidades que eu tive. Então, assim, eu vejo de onde eu vim,
vejo o que eu passei, assim, por não ter escola, quando a minha mãe decidiu, quando Ibicutinho começou a abrir as escolas, inclusive eu estudei num clube de vaquejada, porque não tinha uma escola, Uhum, e a gente era lá, a gente estudava muito seriado. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas muito seriado é quando você estuda 2 séries juntas. sei. E assim, e eu vi aquilo tudo e assim, nunca me conformei em estar somente ali, porque eu sabia que ali não tinha futuro, assim, eu viver ali no campo, eu viver então assim, o que me lembra eu me lembro bem da minha infância, é até assim, os meus amigos, né, assim, onde estão, onde eles conseguiram chegar, porque dali não saíram. Então assim, sempre que eu me faço memória à minha infância, eu lembro disso, porque eu nunca me conformei em estar só ali, eu queria conhecer o mundo, eu queria sair dali, e eu que foi o que aconteceu, né, de fato. Uhum, entendi. E, Manu, por que o direito? É, eu sou muito assim, eu acho que eu sou uma pessoa que gosto eu não sou inerte nas coisas, como é que eu sou uma pessoa incomodada com qualquer situação. E eu acho que o direito é uma forma de você levar a justiça, é você levar aquelas pessoas que não têm a oportunidade, né, de buscar o seu direito e realmente fazer a justiça. Então, é um lado meio justiceiro, né, aquela coisa Sim, que a que gente a gente quando sempre a tem no gente fundo, né. sempre tem no fundo, né, quando criança, você quer fazer diferença na sociedade, você não Entendi. quer ser só mais uma. Então, assim, eu acho que desde criança eu tive esse instinto de fazer a diferença na vida das pessoas e nós, advogados, podemos transformar a vida de alguém. É Você sabe verdade, disso, é doutora. verdade. Uhum. Eu não sei você, mas, assim, comigo começou muito dentro de casa, né, e sempre aquela ideia de o pai dizer: "Não é não", aí eu dizia: "Mas por quê?" Sempre Porque sempre questionava. questionava, né. Eh, Manu, quando você recebeu a sua carteirinha da OAB, né, na época que você passou e tal, você imaginaria estar onde você está hoje? Nunca passou na minha cabeça, até porque quando eu entrei, na UAB em 2012, né, eu fiz a UAB, na primeira vez eu não passei. Realmente Eu eu estava entrando na faculdade, Pois é, 2012. 2012, né. Eu realmente antes, quando foi na época do exame de ordem, hoje você no 8º semestre você já pode Pode fazer, falar. na minha época não, você só podia fazer no 10º. E eu escolhi não fazer no 10º, eu escolhi, finalizar A a minha faculdade. faculdade, eu estava encontrando dificuldade em fazer o TCC, que hoje é TCC, na época era monografia, Monografia. hoje tem o TCC 1 e 2, na época era monografia, e eu resolvi fazer 6 meses depois que eu fiz um cursinho. Só que eu não passei, eu fiquei por uma questão, ainda fiz o curso para a segunda fase, anulou 2 questões, mas não aproveitei, então eu tive que fazer novamente. E quando eu ingressei, né, eu tinha a ideia: "Será que eu vou advogar?" Existia aquele medo, "Será que eu vou advogar? Será que eu Uhum. vou fazer concurso?" E vem aquela e é muito As difícil dúvidas, né. as dúvidas e muito difícil a questão realmente de como você vai ser inserida no mercado de trabalho. Então eu fiquei um tempo em Fortaleza, assim, meu sem saber o que fazer, porque eu fui para lá quando eu finalizei a faculdade, fazer o curso, um curso era bem famoso na época, o Jorge Hélio, que era um dos cursos mais badalados lá para UAB, e aí eu resolvi voltar para Quixadá. Eu disse: "Não, eu vou voltar, porque lá acredito que apareça oportunidades", né, e Uhum. apareceu. Entendi. E, assim, durante a tua trajetória, né, tua caminhada, teve algum cliente ou algum caso, assim, que chegou a mudar a tua perspectiva, né, como você enxerga o direito? Ai, são muitos, né, são muitos casos que a gente pega e a gente, assim, é impossível, nós somos humanos, é impossível a gente não se sensibilizar, mas eu lembro muito bem, uma ação que eu peguei onde um menor, ele teve o pai foi preso e o pai, a mãe num dia de visita, o pai, matou a mãe e tirou a própria vida, e a criança ficou órfã. Esse caso, assim, foi bem emblemático, eu tive que entrar com ação contra o Estado, a criança ficou órfã de pai e mãe, né. E aí, então esse foi um dos casos, assim, que mais me marcou, Eu nesse acredito. sentido, principalmente por a Hum. criança realmente ficar totalmente desamparada, né, mas a gente conseguiu inclusive, uma pensão alimentícia, né, Uhum. uma indenização O Estado do dá, né? Estado, né. Inclusive eu ainda estou na luta para receber essa indenização que foi muito pequena por sinal, né, a gente conseguiu em primeiro grau o valor que nós solicitamos, mas em segundo grau realmente em grau de recurso, os desembargadores entenderam que o valor não era dentro do patamar que eles vinham, concedendo e reduziu, mas a gente ainda está aí na luta para poder inclusive receber, É essa criança difícil. receber.
É difícil. É E muito ainda é difícil. criança? Ele ainda é criança. A Entendi, tia ficou sob os cuidados da tia. entendi. Muito difícil mesmo. E aí eu acho que nessa hora a gente fica se perguntando assim: "Meu Deus, né". Bota em xeque mesmo a nossa profissão, né, e principalmente quando o poder público dificulta muito essas questões para solucionar, dar seguimento ali à vida da pessoa também, né. Teve algum momento que você viveu e que você pensou assim: "Caramba, eu nasci para isso"? Eu acho que sempre que você consegue, né, dar um resultado positivo, né, nós advogados não trabalhamos com a finalidade de resultado, mas nós Uhum, temos o dever de entregar sempre ao nosso cliente o melhor, né, do nosso trabalho. E assim, eu acho que realmente em cada caso que eu ponho a mão, eu coloco ali, eu agarro aquela causa como se fosse realmente minha, porque uhum. eu sei que muitas pessoas dependem daquele benefício, depende daquela ação, às vezes é uma ação indenizatória que causou realmente Um dano, um né. dano, um constrangimento, uma situação ali, e principalmente eu trabalho muito nessa parte de ações de consignado, né, de empréstimo consignado indevido, então são Uhum. pessoas bem vulneráveis, pessoas Sim, com baixa escolaridade, então assim, a gente acaba pondo até porque meu pai e minha mãe são pessoas, inclusive meus próprios pais passaram por situações como essa, que graças a Deus ele tinha uma filha ali advogada para poder auxiliar, mas resolveu. muitas pessoas passam por isso. Então, eu acredito que a cada entrega de alguma ação que a gente, realmente, ingressa na justiça, a gente coloca ali o amor realmente, quer entregar sempre o melhor para o cliente. É verdade. E ver a satisfação deles é É. E é muitas vezes, impagável Thalita, é a também. forma como a gente nem sempre a gente consegue dar 100% de benefício, de concessão, mas a forma como você trata o cliente, como você Faz conduz, diferença, faz né. diferença. Eu digo Faz. muito isso nas entregas de carteira, né. Eu tenho Uhum. a oportunidade de entregar carteiras aí aos novos advogados, como presidente da OAB, e assim, eu sempre digo: agarre esse processo como se fosse a sua vida, a sua causa, fosse a causa do seu familiar, porque ali as pessoas depositam em você, né, a A confiança. confiança que ela tem, e muitas vezes você pode mudar o futuro daquela pessoa. É verdade. Inclusive, a gente sabe que a presidência da OAB não é só um cargo, né, é representar advogados e eu também como advogada estou falando isso para você, né. Você sente o peso, mano, dessa responsabilidade? Bastante, viu? Bastante, na verdade, é muita responsabilidade. Eu estou no meu terceiro triênio, já fui vice-presidente, já fui Uhum. secretária-geral, eu estou como presidente, mas assim, realmente o peso da presidência ele é bem maior, a responsabilidade também, porque você lida com muitas situações que você realmente precisa tomar decisões, e muitas vezes as decisões são difíceis de ser tomadas. Mas graças a Deus eu E tenho uma nem sempre diretoria. vai agradar todo mundo, Nem né. sempre vai agradar. E nem sempre vai agradar e, assim, realmente pesa, né. Uhum. E eu particularmente fui presidente num momento, assim, muito peculiar na minha vida, um momento que eu fui mãe, realmente eu enfrentei uma campanha grávida de 7 meses, né, realmente eu tomei posse, em janeiro, fui a primeira posse do estado, inclusive eu tomei posse primeiro do que a presidente da OAB Ceará, né, e foi realmente pela minha condição, eles me Uhum. priorizaram. E dá inclusive eu sou a terceira presidente do estado, aliás, a quarta, né, nós temos o Maciço, nós temos de Itauá, a nossa presidente do Ceará e Sertão Central, ou seja, sou a quarta mulher do estado, onde nós temos 17 subsecções. Então, aqui inclusive no Sertão Central, eu sou a primeira mulher presidente em 20 anos de instituição que existe aqui local. É verdade. Que Então, eu assim, lembro que eu era menina, assim, né, já existia a presidência e sempre sempre foi foi homem. conduzido por homens. Sempre Então foi isso homem. pesa também, sabe, Thalita? Isso pesa porque você ser a primeira mulher gera muita expectativa, mas se eu vou lhe contar um fato que talvez não, eu poderia até não contar, mas eu acho que é interessante. Se eu Uhum. lhe disser que algumas perseguições que eu sofri, que a gente tem, acaba em alguns cargos a gente sofrendo, foi por mulheres. Isso assim, esse dado tem me chamado a atenção. Por Uhum. que que mulheres perseguem mulheres? Então, Entendi. assim, você está entendendo? Quando eu falo perseguição, é a forma de não agradar, a forma de ser criticada, a forma de não ser ajudada, de ser apontada pelas nossas colegas. Isso me causou, e eu estou falando é porque que nós tenhamos atenção, né? Uhum. Nós mulheres tenhamos atenção. Será realmente que a gente está tendo sororidade com as nossas amigas?
né, Uhum. com as nossas mulheres. Quando eu falo amigas, é no sentido que acredito que quando existe sororidade, independente de você conhecer ou não, você tem que estender a mão para quem precisa, para quem Uhum. está ali, para quem está batalhando, Uhum. né. E É como eu verdade. falei, eu fui mãe, né, eu tomei posse, tive que me licenciar para poder ter meu filho, e assim, passei um período afastada, o doutor Leandro assumiu essa E presidência. psicologicamente a gente já fica abalada, né, a gente já fica sensível, né, então tudo É, realmente entendi. Manu, você acha que existe solidão na liderança? existe. Existe solidão na liderança. Uhum. Existe sim. Eh, a a a presidência, a liderança, ela muitas vezes a gente e tem que ser solitário muitas vezes, né, até para você tomar decisões sem, vamos dizer assim, sem interferências. Eu acho que existe e também muita coisa depende de você ali, você tem que realmente ser firme, né, ter propósito, porque eu falo muito: "Olha, eu só gostaria que outros presidentes tivesse realmente agarrasse a OAB como seu filho". A OAB para mim é um filho hoje. É Uhum. um filho que eu carrego com muita responsabilidade, que inclusive eu priorizo acima muitas vezes até da minha casa, do meu trabalho, porque é um compromisso assumido. E assim, Uhum. não existe interesse pessoal da minha parte. E assim, eu vivi isso com a presidência do doutor Davi também. O doutor Davi era um presidente muito disponível, muito disposto, estava ali, eu não via vaidades, e é isso que eu espero. Entendi. Eu espero que os próximos presidentes que venham, realmente venham para somar, para agregar na advocacia. E falando em decisões, assim, como é que você consegue lidar com decisões que não agradam todo mundo? Na verdade, com a verdade. Uhum. Eu sou muito verdadeira, eu aprendi isso com meu pai, né. Assim, eu acho que a verdade ela cabe nem que ela doa. Então, assim, eu prefiro ouvir uma dura verdade do que Uma mentira uma doce, uma né? mentira doce. Então, assim, eu acho que chamando, conversando e esclarecendo e falando, mesmo sendo de forma dura aquela decisão tomada, mas você ali justificando os motivos, sendo verdadeiro com a pessoa. E eu acho Entendi, que aí você entrega, né, o resultado e muitas vezes a pessoa graças a Deus eu já tive algumas decisões, mas assim, eu sou uma pessoa que consigo ter bom senso e acho que até nos não que eu dei, eu acredito que existiu coerência e as pessoas compreendeu o porquê do não. entendi, entendi. Manu, assim, você falou muito sobre a gente falou, na verdade, né, sobre ser mulher, sobre estar na presidência e tal, as decisões que precisa tomar, não conseguimos agradar todo mundo. Você, acha que a mulher você ela ainda precisa provar muitas vezes para demonstrar sua competência? Sem dúvida. Infelizmente, Thalita, infelizmente a gente tem que trabalhar dobrado para mostrar que é Que capaz. é capaz. E para ser vista, né, porque assim, a gente não quer a gente ocupa um cargo, muitas vezes às vezes, as pessoas estão de olho: "Vamos ver só como é que ela vai se sair? Vamos ver se ela vai ter". Eu ouvi isso e foi duro, eu ouvi uma pessoa dizendo assim: "Ela não vai ter controle emocional na presidência", isso antes de eu na eleição. "Ela não vai ter controle emocional". E assim, e eu sinto alguns olhares me observando. Então você tem que você não Tipo assim, né, você n pastorando ali pra pastorando, você não pode errar. E para a gente não poder errar, a gente tem que estar alerta todo instante. é verdade. Infelizmente, a gente tem que trabalhar 2 vezes para poder provar que você merece estar ali, que você é competente, que que o seu espaço ele deve também ser Ser respeitado. respeitado. E essa parte do erro, ela é muito assim, porque quando a gente tá numa posição de liderança, é como se errar não fosse opção, né. Não fosse tipo assim: "Ah, não tô dentro de casa pra errar ali uma receita que eu tô fazendo e pronto, ficou tudo bem". Errar não é opção, não é opção pra quem pessoas que estão na liderança. Assim, até mesmo homens, né, porque são pessoas que representam, são pessoas que estão ali pra atuar, então não pode errar não. Se errar, taca o pau, né, o famoso É. taca o pau, né. Manu, você já entrou em algum ambiente, assim, e você percebeu que você precisaria eu creio, suponho que seja a presidência da OAB, né, mas já teve outras situações também que você já percebeu que você teria que trabalhar o dobro para poder você conquistar a confiança das pessoas ali, conquistar o respeito das pessoas? Sim, infelizmente já tive isso.
já tive que passar por isso, né. Uhum. Eu acredito que não só eu, acho que muitas mulheres que ocupam ou que têm esse espírito nato, porque eu acho que liderança você não você Não é você todo mundo. você não vira líder, você é líder. Eu Isso. sempre fui líder desde criança. Eu Uhum. sempre fui líder na minha sala, eu sempre fui líder nas minhas amizades. É um dom que Deus É, te não é dá, pra todo não é mundo para não. todo mundo. Então, assim, eu sempre fui e eu sempre, isso foi natural da minha existência, de poder agregar as pessoas em tudo, todo mundo. Eu tenho muitas amizades. Hoje, se você disser assim, Thalita, aqui no estado de Ceará, eu quero um advogado em qualquer cidade do estado, eu vou poder te indicar alguém. Uhum. Eu conheço alguém da advocacia que, se ele não trabalhar, ele vai te indicar alguém, vai te dar um direcionamento. Entendi. Isso é fruto de um network que eu tenho e fruto de amizades, que é o que eu digo. O que eu ganhei na OAB, esse tempo todo que eu tô, foi amigos. Uhum. E isso é o espírito de liderança, de chegar, de se comunicar, né? Tudo Então, faz parte, é um tudo faz, pacote só, é um né? pacote só. É um pacote só. Fora essa que muito pode ser enxergada até mesmo como uma vulnerabilidade ser mulher, né, a mulher ela sempre pode ser vista assim, apesar de que eu acho que os homens é que são mais vulneráveis do que as mulheres, né. Mas assim, qual foi o maior preconceito que você já enfrentou na sua carreira? Ai, eu confesso que se já enfrentei, eu nem lembro, né. Entendi, passou Eu despercebida passou assim, né. despercebido. Eu acho que, graças a Deus, eu acho que se eu não lembro é porque isso não me afeta, né. É porque quando você, eu sou uma pessoa que muito coração, Thalita. Uhum. Eu ajo muito com o meu coração e assim, e infelizmente a gente não agrada a todo mundo. Eu já passei por situações de tentar fazer o melhor e eu nunca espero reconhecimento. Eu sempre estou ali entregando em tudo que eu faço. Quem você é, né. Quem eu sou, na minha casa, no meu trabalho, não existe máscara, eu sou essa pessoa Uhum. disponível, é a minha forma de ser. Então, assim, realmente se eu enfrentei algum preconceito, eu nem lembro e graças a Deus eu realmente acredito que com certeza eu devo ter passado, mas eu realmente não recordo. Isso é bom. É bom porque não, né, não guarda ali a mágoa ou traumas que às vezes só dificulta, assim, a gente a seguir o caminho, né, quando É. tem por isso que a terapia, né, hoje em dia é vista e tão passada, assim, a importância da terapia na nossa vida, né. E Manu, assim, olhando pra trás, né, pra toda essa tua trajetória e tal, o que que você mais se orgulha? Ai, eu me orgulho de tanta coisa. Inclusive teve agora em maio, a UAB fez 20 anos, nós tivemos o prazer, né, de fazer e de receber todos os presidentes do estado aqui, né, Uhum. no dia 22 de maio. Eu recebi e lá foi um momento de muita emoção e eu fiz um discurso e assim, nem nos meus maiores sonhos, eu nunca imaginei viver tudo isso que eu estou vivendo. Quando eu falo com isso que eu estou vivendo, não é sobre cargo, Uhum. realmente é sobre responsabilidade, de estar ali à frente, liderando decisões importantes, não a nível local, a nível de estado. A gente recebeu todos os presidentes e a gente teve um debate, né, de Hum. quais decisões a gente vai tomar para o futuro na questão do poder judiciário, da OAB em si, Uhum. né, de todo o estado. Então, estar ali inserida naquela cúpula de tomar decisões, muitas delas duras, inclusive entrar em confronto com o TJ, ou seja, Uhum. situações que não são agradáveis, para mim me orgulha de onde eu vim, me orgulha de tudo que eu passei, né, e porque o meu início de profissão não foi fácil, né, eu iniciei minha carreira, assim, realmente como advogada em 2012, e quando eu iniciei, logo após, em 2013, eu sofri um acidente de carro, né, onde eu tive múltiplas fraturas nas pernas, eu fiquei sem andar há mais de um ano, eu passei 4 anos da minha vida tentando me recuperar, fazendo cirurgias. Então, assim, minha história de vida realmente ela é dolorosa. E eu Uhum. me orgulho de tudo que eu passei. E tudo que eu passei foi realmente para ser a mulher que eu sou hoje, resiliente, forte, né. E tudo, enfim, eu me orgulho de tudo e quero me emocionar, né. É verdade, fica à vontade, Mas que quero é me justamente pra conectar mesmo, pra emocionar, porque assim, só a gente é que sabe o que a gente sabe. passa.
Só a gente sabe. Só a gente passa. E assim, infelizmente, a gente ocupando cargos como esse, muitas vezes você tem que chegar e tem que se impor, não para mostrar que você é alguma coisa, porque quem somos nós, né? Nós somos Uhum. nada. Agora eu faço, a gente aqui tá, aqui eu digo que eu estou como presidente, eu não sou presidente, né? Então assim, mas eu já passei por situações, Thalita, de chegar e ter que dizer, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu sou alguém que também posso tomar Eu posso falar eu também, posso né. falar, a minha opinião também é Conta. importante, conta, e eu te passei por momentos como esse, e isso me entristece, porque não por eu não ter sido vista, porque não só eu, mas como quantas mulheres são silenciadas, mas é como eu falei no início, eu sou uma mulher que eu não Não me diz calo, eu sou incomodada, e eu falo mesmo, eu não tenho uhum. medo de dizer, a verdade ela cabe em qualquer lugar, É verdade. E o mundo e precisa o mundo muito de precisa mulheres disso. assim. É verdade. Mas aí, Manu, passando toda essa emoção, assim, de superação, de realizações, eu acho muito importante, né, eh, não tem um caminho sem degrau, né, sem as pedras e uma sempre atrás da outra, né. Mas existe um papel Obrigada. que costuma transformar completamente uma mulher, que é ser mãe. Né. E aí você teve o José, eu vejo, né, eu sei que como eu também sou mãe, então eu sei que eu já imagino o quanto ele seja sua realização pessoal. Como a maternidade chegou pra você, assim? O que que ela fez contigo? A maternidade me transformou totalmente, né, eu sempre sonhei em ser mãe, o José foi uma surpresa, né, uma surpresa não esperada, mas que realmente transformou minha vida. Transformou minha vida, porque eu nunca pensei existir um amor tão puro, tão genuíno, e todas as pessoas diziam assim: "Olha, você vai sentir o amor mais parecido com o amor de Deus, é amor de De mãe para mãe. com o filho". E assim, as pessoas falam: "Você não tem a dimensão", Não, não não tem a tem. dimensão, você só tem a dimensão, aí a gente diz assim: "Ah, eu imagino, ah, isso". Não, você só vai saber quando Quando você você for viver. é Eu falo verdade. muito isso, porque isso aconteceu comigo. E Thalita, assim, o José foi tão transformador na minha vida, que eu atuava na área civil, na área de família, ações de guarda, alimentos, divórcio. Hum. Quando o José nasceu, eu comecei a não me sentir confortável em atuar nessa área. Uhum, Principalmente porque, por ser mãe solo, eu peguei para a dor, eu consegui sentir na pele o que muitas mulheres estavam vivendo, as minhas uhum. clientes estavam vivendo, que elas partilhavam comigo, e eu achava que entendia, eu não Não entendia nada. entendia. Eu não entendia nada. Então, logo quando meu filho nasceu, eu passei 2 semanas após o meu parto, eu já tive que fazer audiência, dando de mamar ali, e eu tive algumas audiências, e alguns juízes daqui que me conhecem, sabiam que eu estava de neném, e ali o José, vez ou outra, lá esticava a mão, queria chorar. Aí teve um juiz em especial que disse assim: "Doutora Emanuele, por que que a senhora não pediu para adiar essa audiência?" Eu disse: "Doutor, as partes já esperam Há tanto há tempo, tanto né. tempo por essa audiência, eu não queria mais pedir para que isso fosse remarcado. Então, para mim, ali geraria um prejuízo para elas. Então, eu resolvi, mesmo naquela condição, de fazer a audiência. E aí, eu lembro muito bem que eu peguei um processo em Fortaleza, e nesse dia, eu meio que saí da esfera profissional e entrei na pessoal. Eu estava sendo advogada de uma mãe, em que eles brigavam pela guarda do filho, né, ele queria a guarda compartilhada, e ela queria a guarda unilateral, enfim, a questão mais era a questão de guarda, convivência e alimentos. E aí o juiz era homem, o Ministério Público era homem, e eu cheguei e disse assim, e eu meio que entrei na esfera pessoal, eu disse para eles que, por mais sensíveis que eles pudessem ser, o ilustre representante do Ministério Público, o doutor magistrado, mas que eles não sabiam o que era carregar um filho sozinha, não sabia o que era cuidar, não sabia o peso de uma responsabilidade. E aí eu entrei, mostrei para eles o meu exemplo. E aí, depois daquele dia, eu terminei aquela audiência, eu disse: "Não, eu não tenho mais estrutura emocional para poder lidar com esse tipo de ação", porque quando você vira mãe, a dor da outra mãe vira sua dor. Vira. Vira Hum. sua dor. Você vê, eu infelizmente, recentemente houve uma criança que faleceu aqui, né, pela nossa Uhum. região, e assim, aquilo ali eu fiquei
dilacerada, eu sentia a do eu só imaginar a dor daquela mãe. Então, assim, eu resolvi realmente, eu digo: "Não quero mais atuar nessa área, porque eu não vou ter Não vou controle, não vou não vou conseguir, né. não vou conseguir". Então Atinge a nossa parte mais vulnerável, né, que a gente vulnerável, tem. a É gente tem. verdade. Então, assim, nós mulheres, a gente só consegue entender a dor da outra quando você está no lugar dela. Quando está Por no lugar. mais que sensível que a gente tenha, por mais que a gente diga que a gente não é igual, não é igual. A dor é diferente quando se sente e quando ela é sentida só por pensar que você sabe, né. É verdade, é verdade. Manu, e quem é o José? Ai, o José é muito lindo, o José é muito sorridente, é uma criança muito feliz. Ele é muito parecido comigo, ele é elétrico. Ele é muito parecido a personalidade comigo, o José é muito simpático, ele é uma criança dada, ele é brincalhão, eu acho que ele tem a minha personalidade Aham. inteira. Eu até brinquei esses dias, eu disse: "Olha, quer lidar com a sua personalidade, tem um filho". Tem um filho. Então, assim, o José é muito minha personalidade, muito mandãozinho, é a mãe dele todinha. Então, assim, o Eu José o José é muito fofo, é uma oh, criança meu realmente muito Deus. feliz. Eu acredito. O meu esposo até brinca assim, ele disse: se eu já tinha dificuldade de lidar contigo, agora tem a Serena, né, porque ela é a tua cópia, tanto fisicamente como na personalidade também". É. E Manu, o que é que o José mais ensina e ensinou pra ti? Ai, mais sobre o amor, sobre, a gente vive num mundo frenético, né, que muitas vezes a gente não para para sentir muitas vezes o amor de Deus por nós. E todas as vezes que o José eu me aproximo, beijo o José, eu sinto o quanto Deus me ama. E o José me ensinou sobre o amor, sobre o parar, sobre o significado verdadeiro da vida, porque a gente vive numa vida automática, Sim. do trabalho, nos afazeres, e a gente não para refletir o porquê dessa vida. O José me fez isso, o José me fez parar e qual o propósito que eu tenho, qual o propósito que eu quero, o que é Uhum. que eu busco. Ele me direcionou até para quem eu sou, né, o quem eu sou e o que A eu gente meio que represento. se reencontra, A né. gente se reencontra. Então, o filho, uma mãe, é como as frases clichê que servem Sim, muito. Nasce um filho, nasce na uma sua mãe, mas mãe. nasce uma mãe no sentido de você se reconecta com você mesma, né, e se você pensa muitas coisas que muitas vezes antes era automática. Sim. Então, o José, para mim, ele foi transformação, foi sentir o amor de Deus por mim e Ave E Maria, e é é viver incrível isso. como o amor de filho, ele acorda um lado dentro da gente, uma coisa dentro da gente que é assim, estava meio que adormecido, né, a gente às vezes: "Poxa, eu não sabia", eu entrevistei as meninas nessa no programa passado, e aí eu também perguntei a elas, né, essa questão. E ela disse que uma delas falaram que o que mais, assim, ele fez foi fazer ela saber o quanto que ela é capaz de amar e de demonstrar aquilo dali, entendeu. Então, é muito incrível mesmo, é muito incrível. E como é, mano, que você consegue administrar essa responsabilidade do profissional e com a maternidade? Olha, é bem difícil, viu. E tenho enfrentado, principalmente esse ano, muito eu tenho que tomar muitas decisões na minha vida e tenho tomado, né, alguns Uhum. direcionamentos porque, tenho meu escritório, tenho a OAB, sou advogada da Procuradoria Especial da Mulher, né, tenho minha casa para administrar, tenho meu filho, e assim, a gente não dá conta, a verdade é assim, quem pensa que: "Ai, fulano, como é que fulano dá conta?". Não, você não veja ali na telinha Equilibrando os pratos, né? equilibrando os pratos, assim, a gente tá aqui, equilibra aqui, esse outro aqui cai, e a gente vive nesse malabarismo, né. E assim, não só eu, mas eu vejo, assim, ao meu redor, tantas mulheres assim como eu, que vivem nesse perfeito. A gente, não tirando o mérito dos homens, os homens também, mas assim, nós mulheres temos muito mais cargas com relação à casa, né, por mais que o homem trabalhe, põe ali o alimento, tem homem que ajuda em casa, mas a nossa responsabilidade é É maior. diferente, né, é bem maior. Então, assim, a gente vai, como eu digo assim, a gente vai equilibrando ali os pratos, vai apagando o fogo, e vai dando certo, e pedindo condução de Deus, porque assim: "Senhor, me ajuda", né, me ajuda, e tem dias que a gente acorda não muito bem, né, e tá tudo certo, e amanhã é um novo dia, e assim vai vivendo, né, e pedindo sempre a Deus direcionamento, principalmente na questão da educação, que para mim tem sido um momento
mais desafiador na maternidade. O José está começando, né, no momento tem 1 ano e 4 meses, vai fazer 1 ano e 5, então um momento de educação, de aprendizado, e muitas vezes tem coisas que eu não sei como lidar com aquilo, né. Uhum. Então, é A o gente tá formando um ser humano, né. formando um ser humano, e que E é responsabilidade, né. responsabilidade. Exatamente. E aquele sentimento clichê da culpa materna. Sempre, né. Acho Sempre. que todas nós carregamos, principalmente porque a gente Uhum. tá mais tempo fora de casa do que dentro de casa, É. educando nossos filhos, cuidando, Hum. né. É o Pra mim é o peso maior. Eu saio de casa de manhã, volto 6 horas da noite. E às vezes eu vou almoçar, né, em Uhum. casa, mas assim, se hoje eu fui, eu só almocei, ele estava dormindo, eu não quis atrapalhar, vim embora, né. Então assim, é muito complicado. Realmente a gente acaba se culpando, no final de semana tento compensar, mas é Aham. uma culpa eterna, a culpa por não eu tento ter alguns momentos em especial com ele para poder minimizar, né, essa culpa. E o que eu não sei você, mas eu acho que o que eu senti mais culpa, quando eu não estava como autônoma, né, que agora eu tô, é essa questão de eles nem têm noção, né, do quanto que a gente tá abrindo mão de certas coisas ali por eles. E o sentimento que eles demonstram ali, a felicidade em ver a gente, desmorona, né, Desmorona. desmorona. Mano, e qual é o maior sonho que você tem para o seu filho? Ai, é que ele seja feliz. É que o meu filho, ele possa retribuir para o mundo, né, o que o mundo, o retribui no sentido de amor, de afeto, né. O sonho do meu filho é que ele seja feliz, ele seja a pessoa que ele realmente Desejar deseje ser, ser, né? desejar ser, porque aí sim, quando você é aquilo que você verdadeiramente é, você é inteiro, você é feliz, né. Então é isso, eu quero direcionar que ele saiba que ele é muito amado, né. E o mundo não é a gente em casa, a gente protege, mas eu tô tentando educar meu filho para ele entender que o mundo é difícil, o mundo é duro, o mundo não é só prazeres, o mundo não é só alegria, né. Nem cores, né? Tem, nem cores, mas assim, que ele tenha leveza, né, em conduzir a vida nos momentos difíceis, porque todos nós passamos por isso. E que a nossa contribuição na formação deles como ser humano também ajude muito, né, porque a gente sabe o quanto que é importante ali a presença, né, e a contribuição que os nossos pais dão pra gente como seres humanos mesmo, como pessoas, né. Às vezes eu olho pra trás, eu disse: "Não, mas eu não fui criada assim, né". Então, quando ele estiver lá na frente, ele vai se lembrar: "Não, minha mãe não me criou assim, ela não É. falou isso pra mim, né, pra eu ser, né". E, Manu, a gente sempre toca nessa pauta, né, a gente sempre enxerga ali as pessoas através do sucesso delas, né. Mas a gente, às vezes, esquece de pensar quem é a Manu por trás do sucesso dela, né, profissional e tal. A questão do cuidado também, né. Tipo, você cuida do seu filho, você cuida da OAB, você cuida do seu trabalho, do seu escritório, das pessoas, mas quem cuida de você, assim, né? Quando você percebe que você tá sobrecarregado, o que que você faz? Na verdade, eu digo que eu tô muito nessa vibe de treinar, a minha terapia é a musculação, é ir pra Uhum. academia e tirar um momento, porque realmente se a gente não cuidar, se a gente não consegue entregar para o outro, né, se eu não estiver bem, né, eu não vou conseguir entregar o meu melhor para o outro. Então assim, realmente eu tenho tentado me conectar mais com Deus, buscado me exercitar, eu acho que é uma forma de cuidado, de autocuidado. Sou uma pessoa que gosto, né, eu tenho esse, vamos dizer assim, tenho esse cuidado para comigo, e quando eu quero me esquecer, eu lembro: "Não, eu não posso", porque realmente a nossa imagem, ela reflete muito do que nós somos, né. É verdade. Se eu não estou bem, se eu estou doente, a minha aparência, ela e nós comunicamos, né, nós que trabalhamos nesse cenário, a gente comunica. E o que é que você está comunicando, né. Então a É nossa verdade. aparência, ela conta muito no que você está comunicando, porque muitas vezes você pode até estar ali bem vestida, mas o seu semblante não tá legal, as pessoas vão perceber que você tão triste, né, e aí é aquilo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de levar tristeza pra ninguém, os meus problemas eu resolvo comigo mesma Dentro do e meu dentro quarto, do meu hein? quarto, fechadinho, eu não gosto de partilhar, pelo contrário, eu posso estar com a dor que for, mas realmente eu gosto de levar para o outro a alegria, eu acho que a vida já é tão pesada, as pessoas Todo chegam mundo tem suas dores, todo mundo né? já tem suas dores, eu gosto de ser alegria para quem tá perto.
Então, é isso, a mano eu gosto de me cuidar, tem momento que a gente tá mais assim, tem tempos que a gente tá mais assim, mas aí realmente eu sou uma pessoa que eu quando eu tô deslizando, eu venho, né, tô na terapia, faço terapia, eu acho que é uma coisa que todos nós precisamos fazer, Precisamos. independente, né, de qualquer coisa, sem preconceito, né, e Uhum. é isso, é porque a gente tem que buscar cada dia mais ser melhor, né, hoje eu sou melhor do que ontem e assim É sucessivamente. verdade. Manu, e assim, qual o conselho que você daria, pra uma jovem advogada que tá começando? O conselho que eu dou sempre, né, para todos os jovens advogados, é persistência. Se você tem um sonho, se você acredita, né, se você deseja, o que você não pode, você só não vai conseguir se você desistir. Então é Uhum. a persistência. Momentos difíceis, tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai querer desistir, tem dias, mas você tem que todos os dias acordar disposto a lutar. Né? É uma luta, a advocacia é uma luta constante. Eu vou contar aqui uma coisa até bem íntima, mas eu acredito que muitas coisas são para inspirar. Quando eu comecei a advocacia, meu pai me deu um carro, que inclusive foi o carro que eu sofri o acidente, mas teve um momento que eu não tinha gasolina para ir de casa. Olha como era, não tinha gasolina para ir de casa para o trabalho no carro, porque eu estava começando, não tinha Uhum. cliente, e às vezes eu sempre fui muito ousada. Quando eu digo ousada, eu digo: "Eu vou, se ficar no prego, deixa no meio do caminho". E aí eu ia, quando chegava lá, eu disse: "Não posso ir para casa almoçar, porque se eu for para casa Vai almoçar, acabar a para gasolina. voltar a gasolina vai acabar e eu não vou conseguir voltar". Então eu ficava lá no escritório, mas eu não tinha dinheiro para almoçar. E uma quentinha aqui em Quixadá era R$ 10 na época, né. Hum. E eu ficava lá. E sabe o que é mais interessante, Thalita, disso tudo? É que nunca faltou. Deus sempre. Aí, pouco mais batia um cliente, chegava alguém, e aí eu fechava um contrato e as coisas iam se ajustando. O que eu digo, por que que eu estou dizendo esse exemplo meu? É que não foi fácil para mim, não vai ser fácil para a jovem advogada, mas se eu tivesse desistido, eu não estaria onde eu estou, né? E quantos outros sonhos eu ainda quero alcançar? E a vida é isso, é um degrau de cada vez. Não adianta pressa. Quando a gente quer correr demais, a gente pode tropeçar e cair. É Então, assim, verdade. a gente vai de acordo com a música, né? Hum. Hoje não é bom, mas amanhã será um dia bom. E assim, eu digo persistência, fé, trabalhar sempre com ética, você construir o seu nome, né? Você ter um nome aí realmente. As pessoas te indicam, ter responsabilidade, mas acima de tudo, perseverança. Mate seu leão todo dia e siga aí na sua É missão, que verdade. a advocacia é missão. Só pra finalizar aqui, Manu, o que que ninguém imagina sobre você? Ah, ninguém imagina que eu sou tímida, em algumas Uhum. circunstâncias, porque eu sou muito falante, desinibida, mas eu tenho uma timidez. Uhum. Eu tenho uma timidez e talvez até alguns preconceitos comigo, mas que as pessoas não imaginam disso. Eu acho que pela minha forma de ser, de se comportar, acho que ninguém faz ideia. Entendi. E é isso, Manu, muito obrigada pela sua participação, né. Hoje nós conhecemos muito mais do que uma mulher, né, do que uma presidente da OAB, uma advogada, e a gente conheceu uma mulher que ela cuida, né, ela lidera, ela recomeça, ela acredita que recomeçar sempre, sempre que for necessário, a gente pode recomeçar. E muito obrigada por compartilhar a sua história conosco, né, mesmo que em pouco tempo, e eu tenho certeza que muitas mulheres, Manu, elas vão se reconhecer em alguma coisa que você falou, né, elas vão inspirar também, a sua história vai inspirar também. Inclusive, assim, para mim mesma, né, que sou, digamos que nova, né, na advocacia, mas é isso, muito obrigada, né, tenha certeza de que Deus realmente abençoa, né, as pessoas que estão destinadas a vencer, É né. verdade. E Deus abençoe você, a sua caminhada, a sua maternidade, a sua profissão e tudo isso, Muito certo? obrigada, Thalita. Eu que agradeço. É o que eu digo sempre, seja você mesma, né, tenha humildade sempre. Eu acho que, você me oportunizando hoje falar um pouco da minha história, coisas que eu nunca abri para ninguém, Uhum. mas assim, o meu intuito aqui trazer tudo isso, é trazer a minha experiência e dizer que a minha vida não é fácil, nunca foi, e assim, realmente são lutas diárias. São. Assim, e ninguém é diferente de ninguém, que todos nós somos iguais, e que assim, nunca se esqueça
da sua história, de onde você veio, né. Nunca se esqueça de se orgulhar de quem você é, e é isso que eu tenho esse recado que eu tenho para dar hoje e quero me emocionar mais uma vez, mas é porque realmente, se eu me colocar no lugar de outra pessoa e essa pessoa ela realmente se sensibilizar ou se conectar com a minha história, né, e ela acreditar em si, acredite, não desmereça as suas lutas, não desmereça o seu esforço. Você acha que está fazendo um pouco mais, aí você está fazendo o máximo que você pode com aquilo que você tem, né. E é isso, assim, muito obrigada pela oportunidade, esse convite maravilhoso, estou sempre à disposição como pessoa, como Obrigada, presidente, eu como sei amiga, disso. como advogada, para você, para quem nos escuta, estou aqui à disposição sempre. Muito obrigada pelo convite, estou De muito nada, feliz de estar Manu. aqui. Obrigada. Então é isso, gente. Ficamos com mais um episódio do Talk com Talita, né? Como sempre, trazendo histórias que inspiram, que conectam, né, com pessoas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.